Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Quem tem síndrome do pânico sabe como é ruim sentir o que a gente sente. Como é difícil às vezes a gente não ter coragem de fazer as coisas mais simples. Você tem medo do trivial da vida. Porque o rito, ele é absolutamente necessário. O rito da vida. O ritual. E às vezes o pânico, a depressão nos coloca indispostos ao rito. O rito do dia a dia. Você fica desencorajado para ir, para fazer, para falar. Sempre, minha gente, nos últimos anos, as coisas mais simples que eu precisava fazer, eu achava que eu não ia dar conta. Tinha uma missa, eu ia me aproximando do local, eu não vou dar conta de fazer. Precisava ir ao aeroporto para pegar um avião. Achava que não ia dar conta de pegar o avião e chegar até o lugar. Sabe quando você precisa pensar em cada fase do processo? E em cada fase do processo você acha que é pesado demais para você? O Paulo, que é o motorista que me levou durante todos esses anos nas distâncias mais curtas, ele me levava para o aeroporto às vezes 2, 3 vezes na semana. E ele se tornou um simbólico para mim de segurança, sabe? Eu nunca disse isso para ele. Eu entrava dentro do carro, né? Nos últimos anos, quando ia chegando a hora de ir, eu tinha algum desarranjo físico, sabe? Ou eu tinha uma febre, eu tinha diarreia, tinha ânsia de vômito, tinha tanta coisa. Aí parava o carro, eu entrava, chegava no aeroporto. Quando eu precisava descer do carro, eu olhava para ele assim. Ele sem ter ideia do que se passava dentro de mim, né? Finalmente eu me despedi dele assim: meu amigo, não vejo a hora de lhe ver de novo. Ele ria. E assim, quando eu chegava em Guarulhos, era a melhor coisa que tinha, era ver o Paulo ali no meio das pessoas. Então, quando vai ficando um processo difícil, quando tudo vai ficando penoso para você, desgastante, por mais que você veja sentido em tudo aquilo que você faz, há uma ordem, né, sendo dada. Há uma ordem sendo dada dentro de você. Muda. Mexe as peças do jogo, né? Faça alguma coisa. Do jeito que você está jogando, você está perdendo. Aí você entra numa outra dimensão. Nossa, não é o que eu faço? Quantas vezes eu escuto isso, né? Você não pode parar. Seu trabalho é muito importante. As pessoas mesmo para quem eu pedi ajuda. Quantas vezes eu ouvia isso? Mas você já parou para pensar quantas pessoas assistem esse programa? Eu falei, sim, penso toda hora. Mas você já parou para pensar quantas pessoas se alimentam do seu trabalho? Sim, eu penso toda hora. E até qual é o ponto de limite para que o meu desgaste justifique, né, o bem que eu faço? Ou o bem que eu faço? Existe um limite para eu interpretar como importante? Será que existe algum direito em tudo isso, né? De que em algum momento eu possa pensar em mim sem tanto pensar naquilo que eu estou fazendo pelos outros? É difícil, né? É uma reflexão difícil, é uma matemática difícil de ser feita. Porque é uma pessoa famosa, mas é um padre.
que escolheu dedicar-se aos outros, que escolheu dedicar a vida a essa missão que é árdua. Eu sei que tem partes que têm uma vida muito mais difícil que a minha, mas muito mais. E ali eu, olhando para mim, para a vida que eu tenho, identificar que um cansaço extremado que pode ser que quando eu contar para o outro eu tenha até um pouco de vergonha. Mas não tem como inventar uma outra situação. E aí essa oportunidade que eu estou tendo de estar presente na vida do povo, sem necessariamente precisar enfrentar os meus medos. Tem sido bom, sabe? Mas também é perigoso. É perigoso porque eu não posso me acomodar a isso. Eu não posso me adaptar aos meus medos. Eu sei que você também não pode se adaptar aos seus medos. Quando a gente se adapta aos nossos medos, o que acontece? Coragem faz as malas e vai embora, porque você está adaptado aos medos. Toda hora que eu preciso me enfrentar, eu tenho que pegar uma coragem aqui dentro, porque eu não sei onde está, em que lugar ela existe. Então, se eu fico adaptado aos meus medos, é como se eu desse a propriedade da minha vida aos medos. Então eu estou aqui com pessoas que não me causam medo, que não têm expectativa, porque isso me desgastava no meu dia a dia. Quando você sai da sua casa, você sabe que o tempo todo você será solicitado. No primeiro momento isso é tão bom, mas depois isso é tão pesado. É como se você estivesse o tempo todo num estado de vigilância, porque absolutamente nada em você poderá falhar. As pessoas não estão geralmente preparadas para as nossas falhas. Elas estão numa expectativa de que nós vamos corresponder às suas esperanças. Então, eu estando aqui, rodeado de pessoas que não me causam esses medos, porque não têm expectativas em mim, comigo, por mim, me veem como eu sou, me amam como eu sou, eu posso ficar adaptado, né? Mas e se de repente isso ficar tão confortável que eu não queira mais outra coisa? Então aí é isso que eu tenho pensado muito, né? Eu acho interessante, Ziza, porque a própria vida está sendo a minha doma. É sempre a dona vida, que me amansa, né? A própria vida faz o movimento de nos amansar. Quando você vai percebendo que... Sofrimento é providência, né, Fabinho? Demais. Quando você começa a viver a dinâmica do tempo. Quando você permite... Você que está assistindo a gente, está ouvindo essa conversa, né? Eu espero que você esteja se incluindo, porque tudo isso fala da sua vida também. Quando nós vivemos a dinâmica do tempo, quando nós compreendemos o tempo que temos, a gente naturalmente vai ficando mais dócil. A gente vai ficando mais dócil. Eu acho que tem um movimento de aceitação na alma, quando a maturidade vai chegando, que não é uma aceitação que é sujeição diante das coisas que eu não posso mudar, mas é uma aceitação, é como se eu fizesse as pazes com as minhas circunstâncias. Eu me alio à minha circunstância de alguma maneira que eu aceito e eu entendo que na aceitação está uma sujeição ao que é divino, sagrado, maior, único na minha vida. Isso me ajuda tanto, porque muitas pessoas, por exemplo, me perguntam como que eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre penso, eu não brigo com todas elas. Você não fica... eu acho que tem um quê de sermos pacificados com o tempo, né? Com o passar do tempo, e a gente deixa de ter expectativas que nos provoquem discussão com as coisas da vida, né? Com as pessoas, com as circunstâncias, com a realidade, comigo, com o meu corpo, com o meu biotipo. Acho que o tempo vai me ensinando a viver uma paz real, concreta, integradora
E é a porta da minha felicidade real, é onde eu estou em paz, assim, eu não preciso de nada. É aquela história da frase do Martim, né, Valverde? Rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz, porque é uma pessoa integrada, rica de sentido, né? É uma coisa que... Aí você entende o espírito pobre dos santos, aí você entende o voto de pobreza, aí você entende um São Francisco, uma Santa Clara, os santos que a gente admira. Como que a pessoa viveu isso? Mas acho que foi um processo de maturação da alma e que precisou de podas. Imagina, Francisco, para ser líder de tantos, ele era filho do trovão também. Uma Teresa d'Ávila, uma mulher forte. E o bonito que Francisco compreendeu a pobreza com uma leveza que não é comum a gente encontrar, né? Eu já vivi o voto da pobreza e já convivi com pessoas que tinham o voto de pobreza e que eram extremamente amargas, pesadas, por serem e nada pobres. Não, justamente, porque não tem nada no seu nome. A pobreza é uma relação, não tem uma conta, né? bancária, não tem, mas tem um amargor na alma que a empobrece da pior forma. A pobreza material é só uma consequência, né? Porque se eu vivo a pobreza material, eu tenho que naturalmente buscar a riqueza do espírito, que é a riqueza da convivência, o tornar-me uma pessoa leve e agradável. Né? Esse é o sentido. E você não tem muita coisa materialmente, mas você tem um conjunto de riqueza espiritual interior que supre tudo isso, inclusive lhe fazendo ser muito querido por aqueles que têm oportunidades diferentes das nossas. Eu lembro quantas vezes eu encontrei pessoas que não eram ricas e que viviam melhor que as pessoas ricas. Tamanho o conjunto de oportunidades, porque elas eram leves, elas eram agradáveis e todo mundo queria ter por perto. Sim. Tá, não tem dinheiro, mas ela é tão agradável, vamos levá-la com a gente paga para ela. Quantas vezes na minha vida eu vi isso? Por causa de uma leveza interior, sem nenhum rancor com a pobreza, aquela pessoa parecia ser muito rica. Sim. Era muito mais rica do que aquela. Né? E é rica mesmo, uma pessoa assim. Não né? parece, né? É sim. É aquela sensação de ter tudo o que tem e o que é em si o tempo todo. Levemente, simplesmente, né? Eu quero tanto ser assim. Deus me ajude. Pois é. Deus me ajude. Só continuar pedindo que ele seja o guardião, né? E a gente ficar atento àquilo que ele guarda, né? Porque eu, quando estou atento ao que Deus está guardando, eu me torno um parceiro dele nessa guarda. Eu gosto muito daquela expressão que você usa, acho que é de Santa Teresa, né? De baixar a porta do castelo. Sim. E de levantar a porta do castelo. Isso é ser guardião de si. É você ter a exata percepção daquilo que precisa ser continuado, daquilo que precisa ser aberto, mas daquilo que também precisa ser terminado e fechado. Fechado, protegido, esperado, silenciado. A gente tem direito, né? Porque às vezes a gente é educado na igreja de que o cristão ele tem que dizer sim e amém para tudo. Não, o cristão forte mesmo, ele diz não. Você lembra que no auge do meu sofrimento, dessa crise que eu tenho enfrentado, você me ligou oferecendo ajuda e eu honestamente disse: Ziza, eu estou num momento que ainda estou com a porta levantada. Não estou para receber visita ainda. E isso é bom. É bom você ter a consciência do que você é capaz. E você não se violentar. E também não ser obrigado a dizer sim, ser livre para dizer não, né? Não, dizer não significa que eu não amo. Justamente. Né? Ter esse espírito livre e amado. Lamber as feridas, né? Eu acho bonitinho, eu tenho lá as minhas crianças e eu fico vendo como elas se lambem para curar. É um processo de cuidado um com o outro. Processo. E no momento, a metáfora do lamber as feridas, ela é muito sugestiva, porque é como se eu estivesse retirando todo o processo infeccioso. Dando-se tempo. Dando tempo. Cuidado. Purgando literalmente aquilo que está excessivo em mim, aquilo que está me inflamando, aquilo que está trovejando dentro de mim e que tantas vezes me torna uma pessoa insuportável aos outros.
Porque uma das preocupações que eu tenho em de viver com muita responsabilidade a minha conversão é que eu não quero ser insuportável aos outros. Eu acho tão ruim quando me deparo com uma pessoa insuportável, com uma pessoa difícil, que a primeira coisa que me ocorre é, gente, eu não quero ser assim. Já é um bom começo, meu pai. Já é um bom começo, não é? Já é um bom começo. A gente na viagem, a gente veio falando, né, às vezes de pessoas que erram na mão, do tanto que se expõem, da maneira como se expõem. É um sinalizador para a gente. Eu não quero ser assim também. Eu quero ter o ponto de equilíbrio, eu quero saber até onde me é justo chegar, até onde é de direito ir. E é ouvir-se, né? Ouvir-se corajosamente, assim. Esses dias eu estava com o Agostinho Agostinho Busato, lá em Curitiba, e ele dizia: ouça seu coração com coragem. Ele é sábio, mas você precisa ouvir. Precisa ouvir. Com coragem e comprometimento com você mesma. Que nesse compromisso é a terra fértil para um compromisso com Deus verdadeiro, né? E acho que a gente só se cuida se a gente se ouve. É isso mesmo. Tem que se ouvir. Padre Fábio, desejo esclarecer uma dúvida. Sou mãe solteira, tenho um filho de 25 anos já casado e uma filha de 16 que mora comigo. Quero saber o que é família para a igreja, pois alguns religiosos com quem conversei me disseram que não constituo família por não ser casada. Isto me perturba muito. Afinal, para a igreja, o que é a família? Família, minha amiga, é sempre um grupo de pessoas, seja ele constituído de 2, de 3, que estejam vivendo em consonância com a palavra de Jesus. O resto pode ser fórmula pronta que beira a hipocrisia. O que é uma família verdadeira? Eu não tenho o direito de dizer que você não é família. Sabe por quê? Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua relação com seus filhos. E não é porque você ficou solteira com esses 2 filhos que eu vou retirar de você o título de família. Imagina, que hipocrisia da minha parte, porque eu vejo aí homem casado com mulher, pai de filhos, e que eles não são família coisa nenhuma, porque vivem numa traição constante, vivem no adultério o tempo todo. Então isso é muita hipocrisia. A igreja, ela nos assegura que a família, ela é o lugar onde nós crescemos no amor. O resto é invenção nossa. O lugar é o seio da família. A família é o seio onde cresce o amor. É claro que a igreja orienta e pede que essa família seja completa, que ela seja pai, que ela seja mãe, que ela seja filho, que ela seja irmãos, pronto. Mas a partir do momento que isso não foi possível, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se você tivesse se casado, tivesse um esposo, tá certo, os seus filhos teriam uma riqueza ainda maior de terem um pai ao lado deles. Mas se não tem, minha filha, não se sinta não possuidora de família, porque eu tenho certeza que você, como mãe solteira, você pode experimentar na sua carne que é muito mais doído. Você precisou se desdobrar, você precisou ser pai, você precisou ser mãe, não é assim? E é claro que você, na experiência de ter sido mãe solteira e de sofrer tudo que você sofreu e ainda deve sofrer até o dia de hoje, você não recomenda a ninguém que seja mãe solteira. Eu particularmente não recomendo. Tive histórias na minha casa, minhas irmãs, e eu vejo o sofrimento que é educar um filho sem ter um pai do lado. Mas a partir do momento que a situação está constituída, está ali estabelecida, crie a família. A família começa a existir no momento que vocês se amam, no momento que vocês se respeitam, no momento que vocês estabelecem vínculos, porque não basta ser parente, né? Maternidade não é apenas um exercício biológico. Maternidade não é só uma função social também, não. É sobretudo constituir significado. Este é o meu filho, e eu o coloco na perspectiva de ser meu filho o tempo todo, no amor que eu amo, na educação que eu dou, na palavra que orienta. Não adianta nada você pôr no mundo e esquecer. Aí você quebra o vínculo familiar. A família deixa de existir no momento em que as responsabilidades não são exercidas. Volta mais uma vez o assunto anterior. Família não é também fruto de milagre. Não é porque o pai e a mãe estão dentro de casa e todos moram juntos que nós podemos nos considerar família, não.
A gente perde o direito de dizer que somos família, da mesma maneira como uma franquia perde o direito de ter aquele nome estampado na sua porta, porque não cumpriu o que deveria cumprir com o proprietário da franquia. Uma família deixa de ser família no momento em que nós nos esquecemos da responsabilidade. O pai deixa de ser pai, a mãe deixa de ser mãe, o filho deixa de ser filho. A gente fragiliza assim o conceito de família. Mas nós não podemos retirar. Se o lar tem amor, tem carinho, se ele tem responsabilidade, ainda que não tenha um pai ali dentro, que seja só uma mãe, como é que fica então a história das viúvas? As mulheres que perderam seus maridos, elas deixaram de ser família por causa disso? Não. Volto a dizer, minha gente, e eu prefiro errar aplicando a misericórdia a acertar aplicando a injustiça. Às vezes a gente encontra muita gente sofrida com esse discurso, às vezes agressivo. Como uma vez encontrei uma pessoa que eu gosto muito. Há muito tempo não convivo mais, há muito tempo não encontro, mas escutei essa confissão dela. Ela não se casou porque o marido já tinha tido uma outra união. E a união desse rapaz, uma coisa extremamente tumultuada, extremamente difícil, sofrida. E quando estavam fazendo 38 anos de vida conjugal, imagina isso, com uma família inteira constituída, e que eu conheço, uma família que se respeita, uma família que se ama, essa mulher que nunca comungou, porque ela tem consciência do limite dela, mas de Eucaristia diário, não comunga, mas ela comunga a palavra, ela participa da missa diariamente. E o marido, quando pode, do lado dela. Quantas vezes eu vi? Tanto é, minha gente, que eu fiquei sabendo que aqueles dois eram amaziados, como se diz lá em Minas, né? Ajuntados, né? Muito tempo depois, mesmo porque eu era amigo de um filho deles. Eu não imaginava tamanha harmonia, o carinho daquele casal. E essa senhora caiu na bobagem de pedir que o padre desse uma bênção aos dois. Ela foi com toda a humildade do mundo: padre, eu sei que nós não podemos fazer uma missa, eu sei que nós não podemos comungar, a gente é consciente de tudo. A gente não quer que o senhor simule um casamento para nós. Eu só gostaria que no dia que a gente completa 38 anos de casado, que a gente pudesse vir aqui na sacristia discretamente, que o senhor rezasse por nós, que o senhor fizesse uma oração de ação de graça conosco, já que a gente nunca teve a oportunidade de fazer isso. A gente não quer fazer isso em público, a gente queria fazer particularmente. E naquela hora, minha gente, que o padre tinha uma oportunidade linda, né, de acolher. Hoje a igreja garante os casais de segunda união, ou até mesmo se interessar, procurar saber por que o primeiro casamento dele não deu certo. Ele que tinha ficado, não sei, 2, 3 anos casado só, foi traído pela mulher, foi abandonado pela mulher, e depois, no momento do sofrimento, encontrou essa outra criatura. Viveram esse tempo todo junto ao lado. O padre, no momento de insensibilidade, fala assim: eu não vou dar bênção coisa nenhuma a vocês, porque vocês dois já estão no inferno. E aí, minha gente, essa mulher me procurou porque ela estava tentando digerir essa palavra. Padre, será que eu verdadeiramente estou no inferno? Será que mesmo eu, tendo amado tanto que eu amei, cuidando dos filhos que Deus nos deu, do jeito que eu cuidei, e até cuidando do filho dele que sobrou para mim, no bom sentido, porque a mulher dele, a primeira, não quis nem ficar com a criança, padre. Eu recebi o meu marido com um filho mais velho, que não era meu, e que está lá dentro do meu coração, é meu filho e me ama como se eu fosse a mãe dele. Será que eu mereço um inferno depois disso tudo? Veja bem, minha gente, aqui no caso, o padre teve a infelicidade de interpretar a partir de uma regra seca, sem reflexão. Porque a igreja é tão sábia, porque ela tem uma regra para todos. Mas ela me permite, no exercício da minha responsabilidade ministerial, aconselhar do melhor jeito possível, porque a igreja não quer perder as pessoas. Às vezes, um discurso ou outro, mal feito, mal intencionado, sabe? Às vezes até na ingenuidade, no desconhecimento, fere profundamente uma pessoa como essa. Eu não tenho coragem de dizer que você está no inferno, eu disse para ela. Muito pelo contrário. Porque o que eu vejo na sua casa é um contexto de harmonia, é um contexto de respeito, é um contexto de fidelidade. Eu não posso acreditar
que por causa de um detalhe lá há 38 anos atrás, Deus venha considerar tudo errado que vocês viveram. Também não estou dizendo que você está livre de ter que prestar conta da sua opção, não estou. Mas eu não creio, e definitivamente eu não tenho inteligência para isso, acreditar que Deus possa considerar-nos a partir de uma regra aplicada com frieza e calculismo. Então nós estamos sendo hipócritas. E aquele casal que se casou bonitinho na igreja, e ele que nunca foi fiel à esposa, ela que nunca foi fiel ao esposo, esses estão no céu? Que céu é esse? Que inferno é esse? Sim. Que conceitos são esses que nós ainda não temos clareza ao trabalhá-los? Então eu tenho medo. Antes de julgar alguém ao inferno, eu prefiro dar a ela a possibilidade do céu. Ah, padre, você está passando a mão na cabeça. Não, eu acho que eu estou tentando ser no mínimo humano, que é o que ela precisa naquela hora. Porque às vezes, gente, a coisa mais fácil é jogar o outro no inferno. A decisão pelo inferno é a coisa mais simples do mundo. Você faz isso com você o tempo todo, eu faço comigo. Pode observar, às vezes nós erramos feio na vida. Há 5, 6 anos atrás, há 7, 8... Não sei quando foi o erro que verdadeiramente você considera o pior da sua vida. Você pode ter certeza que analisar-se a partir do erro e condenar-se é mais fácil do que você buscar um caminho de solucionar isso. Só que tem um detalhe: nós não podemos nos esquecer que entre a morte, entre o último suspiro de um ser humano e a sua morte, paira um abismo de misericórdia. Porque se fosse assim, não haveria salvação para Santo Agostinho, não haveria salvação para o ladrão que estava lá do lado, Dimas, pedindo a Jesus que se recordasse dele no paraíso. Quando ele desconcerta aquele ladrão ao dizer: não se preocupe não, meu filho, porque hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, aquele homem, ele representa tudo o que tinha de pior naquela época, uma escória da humanidade. Morrer crucificado era a pior forma de castigar uma pessoa. Significa que o crime dele era um dos piores. Estava ali, sendo salvo pelo olhar de Jesus no último momento. Esse é o Cristo que nós acreditamos, esse é o Cristo que nós anunciamos. Como é que eu vou lidar o inferno se eu sei que para o Cristo ainda sempre existe uma solução? Senão não é boa nova, senão não é boa notícia coisa nenhuma. E não se trata de nós cairmos no moralismo besta, nem cairmos também num discurso permissivo. Não queremos nem um discurso moralista frio, calculista, nem queremos ser permissivos. Nós só queremos deixar para que Deus faça aquilo que é específico dele. Eu não posso salvar, eu não posso condenar. Eu posso ser humano. Se vai ser salvo, se vai ser condenado, que seja para Deus decidir, e não para mim, nem para você. Quem sabe se a gente livrasse o nosso discurso das condenações, a gente estaria um pouquinho mais próximo daquilo que Deus quer de nós. Hoje, por exemplo, eu tenho 1000 motivos para me condenar. Você também tem. Mas não acredite neles não. Apenas aprenda com os erros que você cometeu. Condenações não servem para nada. O que pode melhorar a nossa vida é a gente olhar para o erro cometido, com ele aprender, superar e modificar o nosso jeito de ser. É isso que eu desejo a você. Que a bênção do coração de Jesus seja derramada sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a ponto de nos entusiasmar para mudar o que precisa ser mudado dentro de nós e a gente se livrar de toda. Não é possível chegar a este lugar que todos nós queremos, um lugar que não é físico, não é verdade? O cristianismo é uma proposta, antes de ser a conquista de um espaço físico, é a conquista de um jeito de ser. Não é possível viver o cristianismo sem o processo da conversão. E o que é o processo da conversão? É a purificação. Assim como o ouro precisa passar pelo processo da purificação para chegar ao seu valor final. A mesma coisa o diamante. Antes é uma pedra bruta que, se você olha, você nem imagina que tem diamante ali dentro. Mas é no processo da lapidação que se chega ao processo final do diamante. O que interessa naquele que lapida é chegar
ao brilho que o diamante pode oferecer. Eu não tenho dúvida de que o cristianismo trabalhe na mesma proposta. Também nós, muitas vezes, somos um diamante bruto. Existe brilho lá dentro, mas é preciso retirar os excessos. É assim que Deus vai trabalhando em mim, vai trabalhando em você, quando nós nos deixamos moldar. Quando nós permitimos que Deus venha nos lapidar através dos seus instrumentos. Às vezes é uma pessoa que passa pela nossa vida, nos dá um conselho, nos dá uma dica. Às vezes é um amigo do dia a dia, que está comprometido com o nosso processo de melhoria humana. Às vezes é uma pregação que a gente escuta, às vezes é uma palavra do padre, do pastor, de um líder religioso que tem alguma autoridade sobre nós. Deus tem muitas formas de nos lapidar. Deus tem muitas formas de nos retirar os excessos. E às vezes a própria vida se encarrega de fazer isso. Você já deve ter experimentado isso. Momentos em que você olha para trás e você percebe que a vida foi o seu martelo. Foi ela que deu os golpes para que você pudesse chegar ao brilho que você tem hoje. Ou se você ainda não consegue e não pode dizer isso, quem sabe você já tenha a oportunidade de dizer que este processo de sofrimento que você vive está preparando um diamante bonito para brilhar depois. Tudo depende de como nós enfrentamos a vida, de como nós compreendemos o momento. Tudo depende do que nós fazemos com o que a gente sofre. Tudo depende do conselho que a gente escuta, da palavra que caiu no nosso coração. Tudo depende do que a gente faz com tudo isso. Uma coisa é certa: Deus quer acontecer na nossa vida. Não importa o quanto a gente já tem errado até o dia de hoje, não importa o quanto as coisas tenham dado errado, não importa o quanto a gente tenha sofrido. O importante é a gente saber que nós estamos vivendo esse processo de melhoria. Alguns um pouco mais avançados, outros menos. Tudo depende do quanto que a gente deixou essa palavra de Deus trabalhar em nós, os acontecimentos. Um ser humano, ele fica diferente dos outros à medida em que ele consegue ser lapidado, em que ele se deixa lapidar, em que ele utiliza um instrumental de Deus que está na história para ele ser transformado. O importante é a gente não desistir. Se de repente hoje você chega à conclusão de que o brilho está muito escondido dentro de você, não caia na tentação de desanimar. Acelere o processo, faça o brilho vir mais rápido. Ou então tenha paciência, o brilho vai chegar. Mas o mais importante é a gente ter consciência de que esse processo de Deus em nós tem que ser todo dia. Hoje, antes da gente dormir, nós precisamos melhorar alguma coisa dentro de nós. É assim que Deus acontece no mundo, quando o ser humano se dispõe a ser melhor. Há um teólogo que me chamou muita atenção. O nome dele é André Torres Queiruga. E o Queiruga tem uma reflexão bonita que nos ensina que Deus tem uma forma especial de agir na história através do que ele chama de processo maiêutico. Maiêutica é uma palavra que vem da filosofia grega, muito utilizada por Sócrates, que quer dizer: maiêutica é o mesmo que dar à luz. Sabe por que Sócrates disse isso? Porque ele era filho de uma parteira. O grande filósofo Sócrates era filho de uma parteira. E ele observava a mãe dele trabalhar as mulheres para que os filhos viessem ao mundo. E Sócrates teve uma reflexão brilhante. Era um homem atento ao cotidiano. E do cotidiano fazia filosofia. O que ele percebeu? Que a criança vinha ao mundo pela própria força da natureza. A mãe, que era parteira, apenas facilitava a chegada da criança ao mundo. Mas o nascimento era um mérito da mãe e do filho. O filho já existia, e a mãe conduzia o trabalho de parto. A parteira, ela apenas conduzia o trabalho de parto da mãe. Sócrates, ao observar o trabalho que a mãe dele fazia, descobriu que o conhecimento é assim também. Ele já existe dentro de nós. O que o professor faz é parturiar, É fazer vir à luz aquilo que já está dentro de nós.
Queiruga, esse teólogo espanhol que eu estudei, ele descobriu, fez uma intuição bonita que a teologia passa por um processo maiêutico. Deus já está presente no nosso coração. E que evangelizar é fazer vir à luz a presença de Deus que já está em todos nós. E assim, Queiruga vai dizer que existe a maiêutica histórica, isto é, todos os acontecimentos da história, do mundo que está ao nosso redor, pode nos ajudar a fazer vir à luz este Deus que está dentro de nós. Ou não. Os fatos podem nos fazer dar à luz à santidade que Deus quer, que já colocou dentro de nós pela força da ação de sua graça, ou não. Tudo vai depender se eu permito que esse Deus nasça, ou se eu vou fazer esse Deus morrer em mim mesmo. A maiêutica histórica é isso. São os fatos do tempo, da história, nos ajudando a parturear o Deus que está dentro de nós. Todos nós precisamos dar à luz aos dons que Deus nos deu. Já está dentro de nós, mas nós precisamos fazer vir para fora. A graça já está em mim, já está em você. Maravilhoso pensar isso, que a mesma graça de Deus que agiu no coração de Santa Teresinha, age no meu coração e age no seu. Com uma diferença: em Santa Teresinha Deus não encontrou muitos obstáculos. Por quê? Porque ela fez o seu esforço pessoal de dar espaço para a graça agir. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. O que é viver em santidade? Toda hora que fala viver em santidade, a gente imagina aquele santo no altar, né? Aí a gente olha e fala, eu acho que eu não vou conseguir ser assim também não, né? Ele é muito diferente de mim, né? Veja bem, o caminho da santidade é o caminho da conversão. Viver em santidade é viver em conversão. É a gente ter consciência de que o tempo todo nós estamos em deslocamentos. O povo antigo, né, do povo de Israel, viveu o êxodo, que foi o deslocamento. Saiu de uma terra antiga para ir buscar a terra prometida. Saiu do território da escravidão para ir buscar a terra da liberdade. Viver a santidade é isso, minha gente. É nós aceitarmos o deslocamento. Eu me desloco de uma realidade antiga para uma nova, de um momento de tristeza e de depressão para um momento de libertação e de alegria. A santidade consiste em você reconhecer no seu dia a dia, na sua vida, a oportunidade que Deus está lhe dando de fazer esse deslocamento. Quando é que nós vamos emperrar o nosso processo de santidade? Quando a gente se recusa a ir. Quando eu falo, eu já estou bem aqui, me deixem sossegado, eu não quero mais mudar o meu jeito de ser, aí a santidade não vai mais acontecer na nossa vida. Essa força de Deus agindo em nós, Deus age em nós pela força da sua graça, é justamente para nos convencer de que nós ainda precisamos buscar um lugar novo. Todos nós. Descobrir no nosso dia a dia um motivo, eleger no nosso dia a dia um motivo que nos faça andar, que nos faça ir buscar, que não nos acomode. Como eu dizia aqui no início do programa, né? Eu, num determinado momento da minha vida, eu interpretei a santidade como um estado de chegada, né? Eu achei que eu já tinha chegado. Que aquela conversão bonita que eu estava vivendo era tudo que eu poderia receber de Deus. Então, por isso que eu olhava para todos com um pouco de desprezo, né? Eu me sentia muito privilegiado, já cheguei, já estou no lugar que Deus preparou para mim. Não é bem assim. Nós estamos sempre em processo de deslocamentos. E é isso que tem que nos fazer ser humildes, né? Eu estou me deslocando para chegar a um lugar que Deus preparou para mim. Você também está se deslocando. E a gente precisa ficar atento para a gente não ficar parado achando que já chegamos. Santidade é isso. É esse processo de melhoria que Deus realiza em nós, pela força da sua graça e também pelo nosso esforço. E é isso que vai amadurecendo o nosso coração, né? A gente vai tomando essa consciência aos poucos. Hoje eu posso ser melhor. Hoje eu quero ser melhor. Hoje eu quero escolher um pouquinho melhor a vida. Eu quero fazer opções melhores. Isso é ser santo. É você viver a coerência do sonho que você tem para você
com o sonho que Deus tem para nós. É a gente adequar isso, tendo sempre diante dos nossos olhos que não é o sonho de Deus que tem que se adequar ao nosso, mas é o nosso que tem que se adequar ao sonho dele. E fique tranquilo, viu? Se você tem diante do seu coração o propósito de buscar o ser humano que Deus quer que você seja, você pode ter certeza que você não vai se enganar. Você não vai se arrepender. Deus não projeta porcaria, não. Deus só projeta gente boa. E eu tenho certeza de que toda a humanidade está mergulhada nesse projeto. Deus projetou todo mundo de maneira muito bonita. A gente não consegue ser isso, a gente para no meio do caminho, porque muitas vezes nós desanimamos da luta e achamos que já está bom isso que a gente alcançou. Não. Esse ser humano que você foi hoje pode ser melhor. Que isso não lhe desanime, mas que isso lhe encha de esperanças. Acordar amanhã com o propósito de fazer acelerar essa santidade de Deus na sua vida. Eu tenho convicção, minha gente, que às vezes há dias em que a gente evolui anos e anos. Há dias em que a gente assume de maneira tão interessante, tão séria, esse processo de santidade, que Deus avança muito conosco. E quando você sente, nossa, é interessante isso, né? Eu mudei. Já não estou mais pensando de maneira tão mesquinha, já não estou tão ciumento, já estou mais livre. Você avançou. Quando você percebe que Deus quebrou algumas barreiras e você aceitou que Ele quebrasse. Você acolheu essa graça transformadora. Eu era antigo e agora sou novo. Deus teve uma chance naquilo que era antigo dentro de mim. Agiu, mexeu, e eu descobri que ainda dava tempo, e eu corri atrás, e eu fui fazendo os meus esforços, e eu fui dando passos na direção desta novidade. É o mesmo que aconteceu com os apóstolos, é o mesmo que aconteceu com todos os santos. Santidade é isso, é a gente deslocar daquilo que é antigo para chegar àquilo que é novo. É a gente aceitar o sonho de Deus e tomá-lo nas nossas mãos e olhar sempre para Ele e dizer, é lá que eu preciso chegar. É nessa terra prometida que os meus pés precisam ficar. Não desanime, não. Olhe para tudo aquilo que hoje pode ser transformado e aceite essa transformação. Peça a Deus a graça de que o seu coração seja vivo, de que ele seja transformado, de que ele seja restaurado nas pequenas coisas, para você ter essa sensação boa que faz a gente dormir feliz. Hoje, Deus teve a oportunidade na minha vida. É o que nós desejamos. Que Ele sempre tenha uma oportunidade na sua vida, na sua casa, na sua história. O que é viver em santidade? Toda hora que fala viver em santidade, a gente imagina aquele santo no altar, né? Aí a gente olha e fala, eu acho que eu não vou conseguir ser assim também não, né? Ele é muito diferente de mim, né? Veja bem, o caminho da santidade é o caminho da conversão. Viver em santidade é viver em conversão. É a gente ter consciência de que o tempo todo nós estamos em deslocamentos. O povo antigo, né, do povo de Israel, viveu o êxodo, que foi o deslocamento. Saiu de uma terra antiga para ir buscar a terra prometida. Saiu do território da escravidão para ir buscar a terra da liberdade. Viver a santidade é isso, minha gente. É nós aceitarmos o deslocamento. Eu me desloco de uma realidade antiga para uma nova, de um momento de tristeza e de depressão para um momento de libertação e de alegria. A santidade consiste em você reconhecer no seu dia a dia, na sua vida, a oportunidade que Deus está lhe dando de fazer esse deslocamento. Quando é que nós vamos emperrar o nosso processo de santidade? Quando a gente se recusa a ir. Quando eu falo, eu já estou bem aqui, me deixem sossegado, eu não quero mais mudar o meu jeito de ser, aí a santidade não vai mais acontecer na nossa vida. Essa força de Deus agindo em nós, Deus age em nós pela força da sua graça, é justamente para nos convencer de que nós ainda precisamos buscar um lugar novo. Todos nós. Descobrir no nosso dia a dia
um motivo, eleger no nosso dia a dia um motivo que nos faça andar, que nos faça ir buscar, que não nos acomode. Como eu dizia aqui no início do programa, né? Eu, num determinado momento da minha vida, eu interpretei a santidade como um estado de chegada, né? Eu achei que eu já tinha chegado. Que aquela conversão bonita que eu estava vivendo era tudo que eu poderia receber de Deus. Então, por isso que eu olhava para todos com um pouco de desprezo, né? Eu me sentia muito privilegiado, já cheguei, já estou no lugar que Deus preparou para mim. Não é bem assim. Nós estamos sempre em processo de deslocamentos. E é isso que tem que nos fazer ser humildes, né? Eu estou me deslocando para chegar a um lugar que Deus preparou para mim. Você também está se deslocando. E a gente precisa ficar atento para a gente não ficar parado achando que já chegamos. Santidade é isso. É esse processo de melhoria que Deus realiza em nós, pela força da sua graça e também pelo nosso esforço. E é isso que vai amadurecendo o nosso coração, né? A gente vai tomando essa consciência aos poucos. Hoje eu posso ser melhor. Hoje eu quero ser melhor. Hoje eu quero escolher um pouquinho melhor a vida. Eu quero fazer opções melhores. Isso é ser santo. É você viver a coerência do sonho que você tem para você com o sonho que Deus tem para nós. É a gente adequar isso, tendo sempre diante dos nossos olhos que não é o sonho de Deus que tem que se adequar ao nosso, mas é o nosso que tem que se adequar ao sonho dele. E fique tranquilo, viu? Se você tem diante do seu coração o propósito de buscar o ser humano que Deus quer que você seja, você pode ter certeza que você não vai se enganar. Você não vai se arrepender. Deus não projeta porcaria, não. Deus só projeta gente boa. E eu tenho certeza de que toda a humanidade está mergulhada nesse projeto. Deus projetou todo mundo de maneira muito bonita. A gente não consegue ser isso, a gente para no meio do caminho, porque muitas vezes nós desanimamos da luta e achamos que já está bom isso que a gente alcançou. Não. Esse ser humano que você foi hoje pode ser melhor. Que isso não lhe desanime, mas que isso lhe encha de esperanças. Acordar amanhã com o propósito de fazer acelerar essa santidade de Deus na sua vida. Eu tenho convicção, minha gente, que às vezes há dias em que a gente evolui anos e anos. Há dias em que a gente assume de maneira tão interessante, tão séria, esse processo de santidade, que Deus avança muito conosco. É quando você sente, nossa, é interessante isso, né? Eu mudei. Já não estou mais pensando de maneira tão mesquinha, já não estou tão ciumento, já estou mais livre. Você avançou. Quando você percebe que Deus quebrou algumas barreiras e você aceitou que Ele quebrasse. Você acolheu essa graça transformadora. Eu era antigo e agora sou novo. Deus teve uma chance naquilo que era antigo dentro de mim. Agiu, mexeu, e eu descobri que ainda dava tempo, e eu corri atrás, e eu fui fazendo os meus esforços, e eu fui dando passos na direção desta novidade. É o mesmo que aconteceu com os apóstolos, é o mesmo que aconteceu com todos os santos. Santidade é isso, é a gente deslocar daquilo que é antigo para chegar àquilo que é novo. É a gente aceitar o sonho de Deus e tomá-lo nas nossas mãos e olhar sempre para Ele e dizer, é lá que eu preciso chegar. É nessa terra prometida que os meus pés precisam ficar. Não desanime, não. Olhe para tudo aquilo que hoje pode ser transformado e aceite essa transformação. Peça a Deus a graça de que o seu coração seja vivo, de que ele seja transformado, de que ele seja restaurado nas pequenas coisas, para você ter essa sensação boa que faz a gente dormir feliz. Hoje, Deus teve a oportunidade na minha vida. É o que nós desejamos. Que Ele sempre tenha uma oportunidade na sua vida, na sua casa, na sua história. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários. Inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.